Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. Eu espero que você esteja bem, para que a gente hoje possa falar sobre o que é que a mão transforma e informa nessa onda encantada que estamos terminando agora. Como lidar com a luz psíquica, com essa transformação que, quando estamos trabalhando com o autoconhecimento, a luz nos traz. Quais as fases de uma cura psicológica nessa onda da mão que estamos trabalhando com conhecimento, com realização e com a cura? E o que muda nesse canal, no nosso processo aqui, eu e você, você e eu, que estamos trilhando o caminho do autoconhecimento através dos boletins galácticos e do auxílio luxuoso do tarô? O que está acontecendo nesse castelo que inicia um novo giro do Tzolk'in, cuja o grande propósito é a nutrição do verdadeiro ser, para que esse ser, como um pintinho na casca do ovo, possa romper, transcender o ego, essa personalidade que a gente constrói para poder se defender e viver nessa sociedade. O que que muda? O que que a gente precisa mudar para poder então romper essa casca do ego, transcender, se iluminar e participar ativamente dessa transição planetária, cujo chamado é irrevogável. É o que você vai ver nesse vídeo de hoje, logo depois da vinheta. Pega seu chazinho, senta aí, que os nossos vídeos não têm dever de casa. É só você ouvir atentamente que todas as transformações e ajustes já estarão sendo feitas para a nossa cura psicológica ou a nossa alquimia. Até já! Pode parecer que são muitas informações quando eu falo do castelo, do início, do propósito, das transformações, da alquimia, mas não é. Exatamente como nós vivemos hoje, com várias informações no nosso celular, a gente também tem muita informação vindo da luz do Sol, da luz do grande Sol central da nossa galáxia. Basta a gente sintonizar. Qual é a diferença entre, então, a quantidade de informações que a gente recebe do celular e a quantidade de informações que vem do Sol? É simples. A quantidade de informação que a gente recebe no celular mistura a nossa mente, faz com que a gente tenha uma quantidade enorme de reações emocionais que a gente nem se dá conta, meio que transforma a gente num caldeirão de ansiedade ou depressão ou pânico, porque mexe muito com a nossa energia, a quantidade de informações que a gente recebe, e são informações híbridas, não são informações do movimento natural do planeta, não são informações de como a natureza age, a inteligência divina da natureza age para transformar coisas obsoletas em novas sementes, em caldo nutritivo para novas experiências. Não, as informações híbridas, elas não têm causa e efeito. Elas vêm de uma informação de acontecimentos que a próprio algoritmo, a inteligência artificial seleciona diante daquilo que a gente aperta no nosso celular, totalmente levado por uma reação emocional. Muitas vezes a gente clica numa notícia que é uma notícia de impressionante, que é uma notícia de escândalo. Por quê? Porque curiosidades sobre coisas absurdas, bárbaras, que são impossíveis da gente imaginar no curso natural da vida, elas mexem com nossos chakras inferiores, elas mexem com nossos instintos de defesa. Entendam, os nossos instintos de defesa são os primeiros a serem acionados. E eles, como são instintos de defesa relativa à sobrevivência e ao medo e à autoproteção, quando nós vemos uma notícia que mexe com esses nossos instintos de medo e sobrevivência, somos acionados instintivamente nos nossos chakras básicos. Então é muito mais rápido a gente clicar numa notícia que mexe com isso, guerra, abuso, assassinatos, né? Todo tipo de ameaça. É muito mais fácil e rápido a gente clicar em notícias que mexem, que nos ameaçam, do que nós clicarmos numa notícia que fala de algo que é próspero, que é tranquilo, que é transcendente, que é ligado ao amor incondicional, percebe? Por quê? Porque amor incondicional, tranquilidade, paz, prosperidade acionam os nossos chakras superiores. Então é preciso que a gente primeiro eleve a nossa energia para os chakras superiores, para que nós possamos então agir a partir dessa inteligência superior, para que a gente possa exercer o nosso direito de escolha, para que a gente possa cumprir a lei do livre-arbítrio, sem que nós meditemos e elevemos a nossa energia para os nossos chakras superiores. Nós não iremos agir de forma inteligente, nós não iremos agir sob a condição humana.
nós vamos agir com os nossos chakras inferiores e, portanto, vivendo na nossa vibração mais animal. E veja, nada contra os animais, mas quando um complexo humano inteligente, capaz de deduzir, capaz de relacionar, capaz de criar lógicas, usa toda essa capacidade mental e intelectual para vibrar nos chakras inferiores, ou seja, na defesa, no medo, no sentido de autoproteção pessoal, porque nos sentimos ameaçados com as notícias que clicamos, né, sem pensar, a gente tem nossa, a gente tem um animal inteligente, né, estratégico, agindo o tempo todo para se defender, para se proteger. Quando a condição humana, a consciência humana, deveria ser utilizada para nós nos unirmos para criarmos a mente planetária, para sermos cidadãos planetários. Por isso, este canal se chama Conexão Planetária. É preciso que a gente perceba que nós somos terráqueos, para que nós possamos agir como a parte consciente do planeta Terra. Então, esse é o desafio do conhecimento, da realização dessa onda encantada da mão que visa a cura. Percebe, então, de que cura estamos falando? De uma cura mental, de uma cura psíquica, de uma cura psicológica. Quando a gente fala de cura mental, psíquica ou psicológica, nós estamos falando do que antigamente era chamado de alquimia. Nesse momento, nós estamos transitando, nesse sabadão, né, no guerreiro planetário. O guerreiro planetário é aquele que está entregando, né, está cumprindo o desafio dessa onda encantada. E sempre que a gente trabalha no desafio de uma onda encantada, a gente está trabalhando justamente naquele cadinho, naquela transformação fundamental para que a alquimia aconteça. Então, nós vimos no vídeo passado, o vídeo que eu falei da onda da mão exclusivamente, que estávamos trabalhando nesse setor aqui, olha, o setor do sentido da vida, do desafio dessa onda encantada. Essa tríade, ela fala da primeira dimensão da vida, ou seja, é aquela dimensão que a inteligência divina da natureza realiza. É aquela inteligência que acontece por si só, tanto na natureza como em nós mesmos. Então, vamos ver, né, qual é a entrega, qual é a informação que essa onda da mão está trazendo para nós nesse castelo dos inícios. Veja, nós estamos aqui, então, nessa onda da mão, vivendo esse castelo, o Castelo Vermelho, o leste do Girar, a Corte do Nascimento. O leste é onde o sol nasce. Então, nós estamos trabalhando agora a cura, a alquímica do nosso ser, do profundo do nosso ser, naquela vozinha que está por trás do ego. Quando a mão fala de conhecimento, de realização e de cura, está falando de autoconhecimento, de autorrealização para a nossa cura psicológica. E quando a mão nos apresentou o desafio da estrela, ela pediu elegância, ela pediu coerência. Olha, o desafio nesse nosso processo de autoconhecimento é você ser coerente com o que você pensa, sente, quer e faz. E dentro dessa nossa vida que clica na inteligência artificial tudo aquilo que nos ameaça, nós estamos recebendo informações do celular, da inteligência artificial, criando em nós pensamentos, desejos, quereres que talvez não estejam condizentes com o nosso verdadeiro ser. Porque o nosso verdadeiro ser, ele é um ser que pertence a este planeta Terra, pertence a esse sistema solar, pertence a essa galáxia, que se ao obedecer toda essa informação que o tempo, que organiza o movimento das galáxias, das estrelas e nosso dos planetas, se a gente receber essa informação, nós vamos entrar num estado zen, de tranquilidade, de pertencimento, de tirar o mundo das costas e viver aquilo que tem que ser vivido sob a luz da inteligência divina. Percebe? Então, a elegância requerida no selo da estrela lunar, nessa onda encantada, foi: preste atenção no que você está pensando, no que você está querendo, no que você está clicando. Porque o clique que você faz, que você dá no seu celular, é o clique que vai construir o seu caldo de cultura, o seu ambiente mental, o seu ambiente psicológico. Então, esse foi o pedido da estrela. E esse pedido, ele se organiza no pulsar da inteligência divina da natureza, no pulsar natural, se conecta ao selo do humano, o humano rítmico. Então, ele fala: olha, isso precisa ter um ritmo, um ritmo.
mantenha-se percebendo no que é que você está clicando para que você realize o que o selo do humano nos confere, que é o livre-arbítrio. A gente está encarnado nesse planeta vivendo a experiência, duas grandes experiências: a experiência da inteligência emocional e a experiência do livre-arbítrio. Então, todos os nossos irmãos estelares que nos comunicam conosco telepaticamente, trazendo curas pleiadianas, curas arcturianas, estão aqui esperando que nós façamos contato telepático com esse conhecimento através do funcionamento dos nossos chakras superiores. Aqueles que nos tiram da vibração do medo, da busca da sobrevivência, aqueles que ficam respondendo às demandas do dia a dia enlouquecidamente, como se só isso fosse viver. Então, na medida em que a gente consegue, através da meditação, elevar a nossa consciência para os chakras superiores, a gente sai dessa vibe de defesa o tempo todo, de medo, de autodefesa, de adrenalina, de estresse o tempo todo, e entra nesse lugar zen. Então, isso, dentro da onda encantada da mão, é preciso que haja um ritmo para que a gente faça essa escolha constantemente. Cada vez que você pegar o celular na sua frente, liga a sua consciência, liga o seu poder de escolha do livre-arbítrio, porque você só pode escolher se você estiver enxergando, se você estiver vendo. E essa escolha, se estamos trabalhando no autoconhecimento e na autorrealização, ela se completa, ela se realiza neste selo de hoje, do guerreiro planetário. Veja, o selo de todas as ondas encantadas que realiza o processo que aquela informação de uma onda encantada traz para a gente é o selo planetário. O selo planetário já diz, e por si só, é preciso que estejamos exercendo a consciência de ser planetário. Quando o guerreiro aparece na onda da mão, quando estamos nutrindo o nosso verdadeiro ser no castelo vermelho, o guerreiro fala de questionar. Questionar através do poder da inteligência, para alcançar a essência da intrepidez. Então, ele está dizendo que é preciso que nós estejamos constantemente nos questionando. Nesse momento de transição planetária, a questão é: até que ponto você está exercendo o poder do seu livre-arbítrio de escolher uma cidadania, uma consciência planetária? E dentro desse questionamento que se instala, e agora vamos aqui para nós, você e eu e você, que estamos trilhando esse processo de autoconhecimento, quais são as questões que se instalam? E este é o momento de convidar você, que está chegando agora no canal, a se unir a nós neste canal que se sonha, nesse momento, através de todo esse questionamento que nós estamos realizando, desde o Tzolk'in passado, um canal terapêutico. Aqui a gente fala de autoconhecimento. Aqui a gente fala da condição humana. Aqui a gente está tratando do chamado que nós estamos recebendo agora nessa transição planetária da era de peixes para a era de aquário. O chamado para o autoconhecimento. E cada vez que a gente vai para dentro da gente, quanto mais a gente entra para o nosso coração e o nosso autoconhecimento, mais a gente encontra todo mundo lá. E isso é algo que eu venho experimentando desde o início da minha existência consciente. Se você não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Eu sou professora, psicóloga, taróloga, esotérica desde criancinha e mão elétrica azul, a serviço dessa transição planetária. Então, nesse momento, é muito pertinente que esses nossos questionamentos aqui, que vieram dos eclipses passados, eu convido você a assistir o vídeo que fala do eclipse solar e lunar, para que você acompanhe o que é que nós estamos vivendo aqui juntos. Uma vez que o eclipse tem o efeito de apagar o passado, de abrir caminhos para o futuro para cada um de nós. Então, o que há em comum em nós é o que nós trabalhamos aqui. E há uma instância agora que nós estamos sendo convidados a viver, que é a consciência planetária, a consciência de sermos terráqueos. Portanto, dentro da nossa vida particular, pessoal, intransferível, né, os dramas que nós vivemos, eles são altamente beneficiados quando nós compartilhamos as mudanças e as informações que estão chegando a nós nesse momento de uma forma coletiva. E é assim que esse canal se pretende terapêutico. Porque quando você vive comigo essas interpretações que estão chegando agora, do ponto de vista psicológico que eu, como psicóloga, desenvolvi, do ponto de vista esotérico que eu, como esotérica, estudando profundamente o tarô, trago como as verdades milenares, as verdades do nosso arquétipo humano. É simples. A psicologia que eu trago é aquilo que eu aprendi da dinâmica psicológica do ego doente e estressado.
porque em psicologia e no tratamento psicológico, a gente só recebe pessoas que já conseguiram ter o mínimo de consciência para se perceberem doentes do seu ego, doentes da sua personalidade. As pessoas chegam no consultório de psicologia se queixando das suas relações pessoais, do seu comportamento e do comportamento das pessoas à sua volta. Então, a psicologia entende muito bem como as doenças são criadas. O esotérico, e no meu caso, especificamente, o estudo profundo do tarô, que codifica a árvore da vida cabalística, e a árvore da vida cabalística, ela faz parte do arcanjo Metatron, que é a organização da vida por si só, a vida na galáxia, a vida em si, a vida que habita cada um de nós. Então, esse lado esotérico traduz do tarô como que o humano, esse arquétipo adâmico, que nós todos somos, Adão e Eva, como esse arquétipo adâmico responde a essas provocações psicológicas do nosso meio. Então, quando a gente tem a referência do tarô nesse canal, a gente tem a referência de como a nossa dinâmica pessoal, né, deve responder às provocações do meio. Assim como uma árvore que tem a sua inteligência, que sabe crescer, que sabe responder aos ataques da poluição para conseguir se mantendo, para conseguir se manter saudável e viva, mesmo no meio, né, de uma poluição, essa inteligência da árvore é como a inteligência que o tarô nos revela de como nós podemos responder a esses ataques do meio, como eu estava dizendo, como responder, né, a esse ataque da inteligência artificial e das notícias do celular que provocam o nosso lado mais animal, mais reativo, provocando o nosso medo, fazendo com que a gente clique naquilo que vibra nos nossos chakras inferiores. Então, na medida em que a gente tem, desculpe o barulhinho aqui, na medida que a gente tem essa referência, né, do nosso arquétipo humano, a gente tem uma referência mais humana de como responder a esses ataques da demanda do mundo externo, esse mundo enlouquecido que nós vivemos, para poder utilizarmos dessa inteligência divina e nos mantermos vivos. Vivos a partir da alma e não somente sobreviver a partir do ego. E veja bem, não me canso de repetir, o ego não é para ser destruído, o ego não é para ser maltratado, o ego é a nossa criança ferida, que se feriu vindo de um lugar de inocência da alma, mas que encarnou nesse mundo louco, nesse mundo que está agonizando, e que se você encarnou nesse momento de transição planetária, você foi convidada a viver esse desafio, que é justamente sair da casca do ovo, de um ego que foi construído para se defender, e abrindo a casca desse ovo para um ego que expressa o seu verdadeiro ser. Então, o que nós estamos vivendo nessa onda encantada no guerreiro planetário é relativo, dentro do tarô, nessa leitura do arquétipo adâmico, o guerreiro está representado pelo arcano do Sol. O Sol é o guerreiro planetário. O Sol é aquele que vê. O Sol é aquele que vê. E quando vê, quando a luz chega, ela provoca a alquimia. E aí é que nós, então, podemos começar agora a responder o que está colocado na capa desse vídeo. A mão transforma e informa. Como lidar com a luz psíquica? Quais as fases da cura psicológica e o que muda nesse canal? A luz que chega, ela ilumina nossas sombras. Nossas sombras são aquilo que nós não gostamos em nós, ou são aquelas perguntas que vão doer em nós se nós formos encará-las e respondê-las, olha o guerreiro planetário, com intrepidez, com coragem. Essas perguntas, essas questões, elas desafiam o ego, a criança ferida, porque hoje nós estamos funcionando muito mais no ego do que na alma. Por isso o desafio é parar para escutar a voz da alma. Então, quando as questões se instalam, as fases da cura psicológica estão localizadas no ego. Primeiro, o ego tem uma sensação de fracasso, uma sensação de vulnerabilidade, porque a gente está questionando as defesas. Por que você está tão defendido? Por que você está com tanto medo de? Por que você acha que você vai ser abandonado? As pessoas não vão mais te querer, não vão te amar. Se você deixar de responder reativamente às demandas,
Do que você tem medo? Então você se vulnerabiliza. Você vai para um lugar aonde nós, dentro dessa cultura muito influenciada pela cultura americana, né, a gente vai com medo do fracasso. Meu Deus, então eu vou perder, eu vou morrer de fome, eu vou ficar pobre, ninguém vai me amar, eu vou ficar só. Todas essas, quando essas questões, quando essas sensações surgirem na sua alma, na sua psique, você está atravessando a floresta representada pela lua, que é um. Você está atravessando a floresta representada pela lua, que é este arcano aqui, que demonstra o comportamento que nós expressamos psiquicamente quando estamos trabalhando com a onda da mão, representada nos arcanos maiores do tarô pelo imperador, percebe? Então, quando você começa a sentir medo do fracasso, medo do abandono, medo da solidão, medo de ficar pobre, medo, você está no caminho certo. Você está realmente vibrando no guerreiro planetário da onda encantada da mão. E veja bem, isso pode acontecer não especificamente hoje, porque hoje é a vibração do guerreiro planetário, porque é preciso que a gente entenda que uma onda encantada, ela é um acorde. E um acorde são várias notas musicais que se unem para produzir aquele som, aquela vibração. Então, o guerreiro planetário ele está em ação desde o dia 16 de novembro, do primeiro selo da onda encantada da mão, até o dia 28 de novembro, que é onde a gente vai viver a tormenta cósmica. Comece a perceber aonde a gente transcende na onda da mão. A tormenta cósmica. A tormenta, ela está ligada ao arcano maior da torre. Veja, a torre põe tudo abaixo. O que a torre põe abaixo? As crenças do diabo. O diabo é tudo aquilo que a gente magnetiza, é tudo aquilo que a gente acha que precisa ter para ser. Deixa eu me proteger, deixa eu me garantir, deixa eu adquirir, deixa, né? Tudo aquilo. Aí vem a torre e sacode todas essas estruturas. Então, a torre, ela está no final dessa nossa onda encantada da mão. Então, no final da onda encantada da mão, são as desestruturas que a gente tem que viver. Desestrutura tudo aquilo que você criou para se proteger do fracasso, do abandono, da solidão, do medo. É fácil isso, gente? Não é. Não é. Isso é um processo para guerreiros da luz, para aqueles que já viveram a experiência do autoconhecimento em alguma faceta da sua vida, que percebe que a crise do questionamento ela vem e ela deve ser encarada com coragem. Como é que a gente encara uma crise? Vamos aqui seguir. Aqui, ó, vamos pegar esses 3 selos aqui da transcendência que nós vamos entrar a partir de amanhã e viver uma super lua cheia na segunda-feira, num dia de espelho. Vamos ver. Nós estamos aqui enfrentando os nossos medos e os nossos questionamentos. E a coisa mais inteligente que a gente tem para fazer diante de todas essas sensações, primeiro de tudo, é sustentar esse medo, sustentar essas dúvidas, sustentar isso. É isso que eu fazia no meu consultório com os meus clientes. Todas as vezes que eles entravam em contato, em confronto com alguma ferida, eu estava lá para ajudar aquela pessoa, aquele meu cliente, a não abandonar aquela ferida. Inclusive, fazia analogia. Como é que se cura uma ferida na pele? A gente não abandona aquela ferida, a gente não, né? Se não dá mosca, bichinho, a gente vai lá, lava a ferida, limpa a ferida para poder tratar a ferida. Então, é assim que a gente lida com os nossos processos, com as fases da cura psicológica. Não foge dela, não foge dela. Fica ali, vivendo a sensação do fracasso, a sensação da perda. E para nós que estamos vivendo aqui isso nesse canal, né, para gente que topou, por exemplo, nós topamos, e eu convido você que está chegando agora a se inscrever no canal, acionar o sininho e logo, logo se tornar membro do canal, porque a gente vai viver esse desafio de criar um canal terapêutico, sim, numa conversa coletiva, numa mesa redonda virtual, porque pode alcançar você que está aí em Goiânia, você que está no Recife, você que está em São Paulo, você que está em Portugal, você que está nos Estados Unidos, mas que tem empatia com esta linguagem, Tarot Tzolk'in.
Então, a gente vai viver esse desafio de criar, nesse momento, esse canal terapêutico. E aí o convite é: comece a fazer o seu diário. Comece a fazer o seu diário para você desenvolver de uma forma consciente o seu verdadeiro poder. Vai lá, escreve seu diário. Porque o seu diário vai mostrar para você o que é que você está querendo, pensando, sentindo no seu dia a dia, com os seus chakras básicos acionados pelas informações que você recebe do seu celular e clica nessas informações com os chakras básicos que regem o medo e a sua reatividade, criando para você cada vez mais notícias dentro de uma bolha que fica o tempo todo incentivando você a ficar vibrando nesses chakras inferiores. Então escreve seu diário, que é para você conhecer o seu diabinho. Quando você escreve o seu diário, você está tomando consciência do seu diabinho. E aí vale super a pena trazer aqui a carta do diabo, para que você veja ela com mais clareza. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar nesse momento que nós chegamos, porque isso vai ser muito importante para você. Vamos lá, vou tentar ampliar aqui. Eu vou conseguir. Me acompanha aqui, junto comigo, para que você tenha essa visão, né, comigo. Vamos lá, vou ampliar. Vou ampliar, eu não vou conseguir tirar a carta do diabo sozinha, mas eu vou conseguir ampliá-la para você. Olha ela aqui. Veja, veja como que a carta do diabo tem essa figura diabólica, né, que é meio animal, olha só, meio animal e meio homem. Ou seja, o diabo está realmente com os seus chakras básicos tão ativos que ele ainda não conseguiu desenvolver as pernas de humano. É exatamente nos chakras básicos que esse diabo está ali com o seu lado animal. Então, isso é um arquétipo nosso. Faz parte da nossa condição humana. Não vamos nos iludir que a gente pode se livrar disso, que a gente é santo. Não, nós não somos santos e nem somos diabos. A gente simplesmente tem uma inteligência ainda animalesca, bestial, que nos compõe, e a nossa grande missão é nos humanizarmos. E aí, o que o diabo revela? Ele revela que ele prende os seres humanos nessa condição diabólica animalesca a partir, veja bem aqui comigo, de um anel, de uma coleira que prende esses homens pela cabeça, pelo pescoço. Aqui, ó, tá? Então nós somos presos pela nossa mente. Por isso que fazer o diário é muito importante. Porque aí você vai escrever o que está rodando na sua mente diabólica, na sua mente que ainda funciona através dos seus chakras básicos acionados pelo nosso celular o tempo todo. E aí, quando você conhece como você funciona e tem como referência o tarô, que traz o arquétipo humano, e o Tzolk'in, com que o tempo nos informa de como ele está organizando toda a galáxia que é para a gente evoluir junto com o planeta, que é exatamente o que vem logo depois na Onda Encantada, que é o selo da Terra. Então, quando a gente tem essa informação, a gente consegue passar por essa torre conhecendo exatamente as estruturas que merecem ser derrubadas. Consciência, consciência. A gente passa pela torre conhecendo exatamente quais as estruturas que devem ser derrubadas. Então, voltemos aqui com clareza para a gente enxergar o resultado dessa onda encantada agora que você tem todas essas informações. Veja bem, questionamos. Questionamos o nosso livre-arbítrio com o desafio da elegância. Isto é o convite para você fazer o seu diário, para que você conheça o que você pensa, sente, quer e faz, exerça o seu livre-arbítrio e questione com clareza e com verdade, faça o seu diário. Para que nós possamos evoluir, é o selo da Terra, junto com o planeta, evoluir nessa navegação planetária. Deste momento, deste ano de 2023, a Onda Encantada da Mão, em 2019, tinha uma outra leitura a partir de nós que estamos aqui na Terra. E nós é que estamos aqui na Terra, a partir do nosso ego, a partir da nossa experiência, é que exercemos o nosso livre-arbítrio. Então, nossas escolhas não são escolhas que um pleiadiano faria, que um arcturiano faria. Nossas escolhas são pessoais e intransferíveis relativas à humanidade. É aqui que a gente pode viver esse coletivo. Comenta como que você está vivendo esse momento. Vocês todos que estão aqui me acompanhando, comentem, porque cada um de nós hoje no planeta Terra somos um olhar, uma perspectiva que completa o quadro planetário. Não sou eu sozinha que tenho a visão, nem você, mas quando nós nos reunimos num coletivo e compartilhamos a nossa visão, a gente começa a ver o todo. A gente começa a ver o todo.
Eu estou muito empolgada com essa nova fase do canal, mas que eu não vou me ater agora para concluir essa leitura dessa onda encantada. Então, a Terra, ela fala disso, neste tom espectral. O que a gente começa a liberar através de tudo isso, das experiências que nós estamos vivendo com essa onda encantada da mão, que veio logo depois do eclipse, que no caso aqui do canal é o nosso questionamento. Vamos mudar o canal. Ele estava vindo numa batida que veio lá da pandemia. Aí ele veio exercendo essa nova função, conheceu essa função através de todos os programas que nós tivemos aqui, de todos os vídeos. O canal começou com uma função e hoje ela se vê nesse lugar do autoconhecimento, da função terapêutica. Se você está chegando no canal agora e ainda não foi ali na aba da comunidade, vai na aba da comunidade e responde as últimas perguntas que estão ali. Quando você responde, aparece a porcentagem das respostas já respondidas por outros seguidores. E aí você vai ver ali o que a gente está vivendo juntos, vai ver se te interessa ou não. Mas visite a aba da comunidade e venha para cá, venha para dentro do canal para a gente construir essa comunidade terapêutica. Para começar a entender e a exercer essa consciência planetária, essa conexão planetária. Porque o selo da Terra, que fala de navegação, de sincronicidade e de evolução, ela está falando disso, da gente exercer a nossa consciência como terráqueos, como uma só humanidade. Estando no tom espectral da onda encantada da cura, da onda encantada que fala de cura, de realização e de conhecimento, ela está dizendo, olha, a entrega, a liberação da energia dessa onda é a consciência de sermos planetários. É a evolução, é a navegação, é a consciência das sincronicidades. E as sincronicidades, elas são como uma grande prancha de surf para a gente surfar na evolução planetária. A consciência planetária, a conexão planetária, tira o mundo das nossas costas. A conexão planetária tira o mundo das nossas costas. Então, no tom espectral, é isso que essa onda encantada vai liberar para nós, em termos de energia. A gota veio se formando desde o tom magnético, pingou na água da nossa psique, no selo do guerreiro, abriu essas questões e a energia liberada, quando essa informação da onda encantada da mão libera na nossa psique, quando a gente acompanha, da maneira como eu estou colocando para vocês, é a consciência de ser planetário. E aí, nesse momento, a gente vai para o próximo tom que universaliza. O tom que universaliza, o tom cristal, é o tom que vai representar a nossa comunidade terapêutica aqui no canal. É o tom cristal. É quando a gente cristaliza no sentido de trazer para a consciência de um coletivo a informação. Cristal. Nós trouxemos para o reino mineral, para o cristal, consciência crística. A consciência crística, ela é cristalina e está cristalizada no cristal do centro da Terra. A Terra tem um propósito. A Terra tem um propósito. Todo o movimento da lei do tempo é para que a gente se conecte com o propósito da Terra. A gente é terráqueo. A gente não pode ter o propósito de mais ninguém, a não ser do nosso planeta Terra. Então, nesse momento, astrologicamente, inclusive, que nós entramos, né, nesse momento com os planetas transitando nessa mudança de era, expandindo o nosso conhecimento, a nossa vibração espiritual, a nossa luz da nossa alma, é isso que nós estamos sendo chamados a exercer, essa consciência cristalina. E a consciência cristalina, ela vem do centro da Terra e vibra dentro de cada um de nós. Mas nós só conseguimos decodificar esse propósito se nos unirmos. É Shazam, é Shazam. O ser humano tem que perceber que quanto mais ele se sente separado, quanto mais ele fica defendido, quanto mais ele não se confessa, né? Confessar seus medos, confessar as suas questões emocionais, mais ele fica abandonado, sozinho, sem energia, sem amor, sem carinho. Por quê? Porque a grande evolução, a grande função do amor é unir. Então, quando a gente se une, aí a gente decodifica o propósito da Terra. E no nosso caso aqui no canal, só vai se unir a nós quem tiver empatia com a minha linguagem, com o conhecimento que eu trago. E aí a gente vai, por grupos e grupos, né? Em pequenos grupos, a gente vai criando consciências de pequenas centelhas, pequenos cristais, pequenas facetas de um cristal é melhor. Pequenas facetas do cristal. O cristal tem milhares de facetas. Então, quando a gente se une a um grupo que tem empatia, que tem confiança,
né? E começa a compartilhar essa visão, essa experiência, a gente está nesse tom cristal, trazendo à luz, pela união dos nossos pontos de vista, o todo. Qual a nossa função? O que a gente está fazendo aqui? A cura. Nossa função é cura. E a cura se reflete no amor incondicional. E o amor incondicional se reflete na união de pessoas afins. E a união de pessoas afins, elas conseguem olhar com clareza o seu propósito nesse momento deste planeta, dessa transição planetária. E olhar o seu propósito nesse momento dentro da transição planetária de forma coletiva é tirar o mundo das costas. É surfar nas sincronicidades da evolução desta navegação do planeta Terra, que tem um propósito no nosso sistema solar. Nosso propósito é no sistema solar. Marte tem um propósito, sabe? A gente tem uma função, como notas de um acorde. A gente tem um acorde a ressoar agora no nosso sistema solar. E o que eu acho mais legal desse canal e da minha abordagem é que a gente faz isso pessoalmente, psicologicamente. Psicologicamente. Por isso que se você está aqui ouvindo até agora, aproveita, deixa seu like, porque você já está dentro. Percebe? Tem aqui, ó, 40 minutos de falação. E eu não vou cortar esse vídeo, porque esse vídeo é muito importante para a gente dar esse passo agora. Esse passo que a gente foi convidado a partir do eclipse. Então, o que a gente tem nesse tom cristal da onda encantada, da cura, do conhecimento e da realização? O espelho. Preciso dizer mais alguma coisa? Você está se espelhando em mim e eu estou me espelhando em você. Todas as decisões que eu estou tomando nesse canal foi em virtude da resposta de vocês a esse canal. Pensa que eu não sinto medo? Morrendo de medo. Uma sensação de que eu não vou conseguir, de que eu não sei o que eu faço com o canal agora, porque eu estou entrando num lugar desconhecido, né? É o louco pulando no abismo da encarnação de uma nova faceta da minha personalidade. Estou aqui, morrendo de medo, mas vou. Por mais 6 meses, nós vamos viver essa experiência juntos. De trilhar, de viver a construção de um canal terapêutico juntos. Através dessa vibração que nós estamos, dessa informação que nós estamos incorporando agora do espelho no tom cristal. Vamos nos espelhar para a gente ver com clareza, para a gente ter uma visão cristalina do nosso propósito no processo de cura pessoal. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. Então, o propósito da Terra é ver uma humanidade feliz e autorrealizada. Exatamente da mesma maneira que a Terra faz de tudo para fazer uma árvore feliz crescer e florescer. A inteligência divina é essa. É para a gente fazer a nossa função para crescer, ser feliz, prosperar e florescer enquanto seres humanos. Então, esse é o propósito. E aí, o tom que transcende esse propósito é nada mais, nada menos do que a tormenta cósmica. Não é pouca tormenta, não, gente. A tormenta cósmica, entendeu? Então, é o selo da torre cósmica. Tá tudo balançando. Tá tudo assim, os motores ligados para dar um arranque mais forte para a gente dar o salto da era de peixes para a era de aquário. Qual é a grande mudança da era de peixes para a era de aquário? A era de peixes era aquela cardume de peixes que seguia sempre a onda, cegamente, o movimento da água, da onda, um guru, precisava de um líder espiritual, precisava de um comando, precisava dos dominadores, precisava dos opressores, precisava de tudo, qualquer coisa que viesse a conduzir o cardume. E o que muda na era de aquário? Qual é o chamado que a gente está tendo agora? Da gente se autoconduzir. Mas, como nenhum ser humano vive numa ilha deserta, a autocondução é de grupos afins. Assim como todos nós, seres humanos, somos catalogados ou podemos encontrar a nossa própria vibração e frequência em 20 quins, em 20 selos, desculpe, em 20 selos, como nós podemos encontrar a nossa frequência vibracional em 260 quins apenas, apesar de sermos bilhões de seres humanos, nós temos funções afins. Pelo lugar que a gente está no planeta, pela cultura que nós temos, pela disposição de alma de cada um. A gente tem um coletivo, a gente tem pessoas afins. Então, as estruturas que estão se rompendo agora são as falsas estruturas, que foram construídas em cima do medo do fracasso, do medo da solidão, do medo de não ser amado, do medo de ficar na rua, do medo de ser pobre. Essas estruturas estão caindo. Então, toda vez que você sentir medo de alguma coisa, sente esse medo, reconhece em que estrutura psicológica ou psíquica ele foi criado e simplesmente se entrega. Se entrega à passagem desse portal do medo, que é lindamente representado aqui nesse arcano da Lua,
Veja como que ele está aqui, ó, no canal central do tabuleiro, num portal de passagem para a luz, para a cura do autoconhecimento e para o ganho do verdadeiro poder do ser humano, que é imperar sobre o que você pensa, sente, quer e faz. Então, quero fazer agora um convite para vocês, porque na onda encantada, no sol magnético que vai transcender, né? Por quê? Porque quando a gente vive uma torre cósmica, quando as estruturas são rompidas, gente, é muita energia liberada, sabe? É que nem a explosão atômica. É muita energia liberada pela eu falei torre, né? Pela tormenta cósmica. Pode ser uma torre cósmica também, né? É muita energia liberada. Então, daqui a gente vai transcender para a onda encantada do Sol magnético. O Sol magnético, que é a quarta onda encantada do castelo vermelho, que nutre o verdadeiro ser, é como onda encantada amarela, é aquela que entrega o fruto maduro. Então, no Sol magnético, é o momento em que eu vou abrir para a monetização desse canal a partir dos fãs, da audiência. Vou colocar o primeiro selo à disposição de quem quiser se associar a esse canal para fazer parte desse grupo que vive essa terapia, um canal terapêutico. Tá? Então, claro, você que está chegando agora, que não está sabendo nada disso, vai continuar tendo vídeos, vai continuar tendo as leituras das ondas encantadas. A gente vai viver a meditação dessa lua cheia nessa segunda-feira que está aí. A gente vai viver essa meditação dessa lua cheia com honras e glórias, porque meditação da lua cheia é algo que eu conduzo desde 1994. Eu escrevi um livro, Meditar na Lua Cheia, Construir a Nova Era, em 1996. Olha isso. Estava lá. Nós, a coletividade, não estava preparada para isso naquele momento. Por isso eu fiquei na geladeira. Tudo isso ficou na geladeira até agora. E agora esse canal se abre para essa possibilidade, porque estamos agora mais preparados para aceitar esse desafio do autoconhecimento e da experimentação de uma consciência coletiva, de considerar uma consciência coletiva. Então, você que está chegando agora vai continuar tendo, né? Mas os membros do canal terão tipo uma sala, né, mais fechada, até para a gente poder ter um pouco mais de privacidade para colocar as nossas questões, para trocar as nossas impressões sobre tudo que estamos vivendo. E num outro selo, que eu estou ainda elaborando, vamos ter as aulas, né? Num selo mais interno. Aí, quem quiser aprofundar, conhecer essa minha abordagem do tarô, como é que eu desenvolvi essa leitura, quem quiser entrar mais fundo, até no próprio conhecimento da onda encantada, do Tzolk'in, do selo, do Kim, papapá, aí tem, né? A gente vai entrando para salas cada vez mais internas, até chegar à consultoria comigo, que é um selo que eu estou pensando aqui, se vai ser possível criar, e que eu vou perguntar lá na comunidade, né? Se é possível a gente criar um selo de mentoria, se interessa, né? Será o terceiro selo. Então, de hoje, né, até o Sol cósmico, o Sol magnético, que é essa quarta onda encantada aqui, que vai encerrar gloriosamente esse castelo vermelho do nascimento, né? Olhe lá na comunidade, responda à comunidade, porque desde esse eclipse que provocou todo esse questionamento, a gente tem 6 meses para viver essa experiência. Então, eu tenho 6 meses para viver essa experiência com vocês, para ver se realmente esse sonho de um canal terapêutico, de uma comunidade, né, de autocura, que se une por empatia da linguagem, se isso realmente é possível, se isso realmente vai acontecer. Tá bem? Gente, era esse o recado. Espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou até aqui, deixa seu like e olha, não tenha dúvida, hein? Se inscreva no canal e acione o sininho para receber todas as informações, porque ouvir até aqui você certamente faz parte dessa mônada, desse coletivo de almas aqui que tem a oportunidade e a competência para criar esse caminho terapêutico coletivo nesse canal Meditação Laica, Conexão Planetária. Muita gratidão, galera. Até a próxima. Um beijo no coração de cada um de vocês. Namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.